Eu vou fazer uma leitura para a gente poder acalmar as nossas mentes, os nossos corações e nos ligarmos com o plano espiritual. Parentes. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a atividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular, com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória, no mar alto das grandes experiências. Amado Jesus, equipe espiritual que nos dirige nesta tarde, nesta casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos por mais essa oportunidade de podermos, juntos, como verdadeiros irmãos em Cristo, refletirmos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Que todos aqueles que aqui entraram encarnados ou desencarnados possam, neste momento, receber luzes de paz, de amor, de cura, de acordo com as nossas reais necessidades e merecimento. E que possamos, ao sair, levar essas boas energias aqui recebidas para os nossos lares, os nossos afazeres, e possamos, no decorrer desta noite, dormirmos tranquilos na paz de Jesus. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E para mim ficou hoje a lição: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu vou ler, porque ela é bem interessante essa passagem.
e depois vou comentar sobre ela. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podia mesmo tomar o seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhe respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aquele que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis aí minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com um princípio, é que as palavras que lhe atribui foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados, não tinham compreendido a sua missão, sua conduta, a seus olhos era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Essa passagem que João fala está no capítulo 7, versículo 5 do Evangelho de João. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque, a não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunha como fez João Batista, a solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras,
quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, essa é uma daquelas passagens que não dá para a gente tentar entender ao pé da letra. Aqui tem que fazer aquela famosa ideia, tirar o espírito da letra. Então, é entender o que ele quis dizer. Ele jamais iria renegar sua mãe ou seus irmãos. E essa passagem, ela já foi motivo, e provavelmente até hoje, ela ainda é motivo de muitas discussões, de muitas controvérsias, porque a gente sabe que no mundo tem os que seguem a Jesus, os que estão em cima do muro e os que tentam de alguma maneira denegrir tudo aquilo que o Cristo falou, que o Cristo demonstrou. Então, foi perguntada num dos programas Pinga Fogo para Jorge Elerrat o que ele acha, né, dessa passagem, para ele falar sobre essa passagem. E ele fala assim, que essa passagem não pode ser entendida ao pé da letra e que Jesus jamais dispensou um motivo sequer para passar ensinamento para nos esclarecer. Então, analisando, há sempre a grande discussão: Maria teve mais filhos ou foi só Jesus? Para a gente, pouco importa isso. O que importa é o ensinamento que Jesus e os exemplos que Jesus nos deixou. E naquela época, a linguagem, né, que eles usavam, não tinha diferenciação para filho, para irmãos e primos. Então, poderia ser ali, Maria chegou com os seus primos, que não tem diferença nenhuma, lá tudo falava, a mesma palavra para primos e para irmãos. Então, misturando tudo era irmão. E Jesus, ele quis despertar para o parentesco espiritual, que todos ali eram seus irmãos e suas mães, né? E sua mãe. Então, não existia diferenciação. E lógico, aqui não fala que ele não foi atender, ele apenas falou: eis aqui meus irmãos e minha mãe, os que estavam ali. E analisando todo o contexto, Jesus estava rodeado de uma multidão e, ao ser informado que sua mãe e irmãos o procuravam, aproveitou a oportunidade para ensinar sobre a importância da ligação espiritual com Deus e com aqueles que seguem seus ensinamentos. Jesus expande o conceito de família, colocando a obediência à vontade de Deus acima dos laços sanguíneos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática são seus irmãos e irmãs. E a própria Maria é vista como modelo de quem segue a vontade de Deus. A passagem destaca que a verdadeira família é aquela unida pela fé e pela prática dos ensinamentos divinos, não apenas pelos laços familiares tradicionais. Em resumo, a pergunta de Jesus
sobre sua mãe e irmãos é um convite para que todos se tornem membros da sua família espiritual, através da obediência à vontade de Deus e do amor ao próximo. Então, Jesus, ele veio demonstrar, através dessa passagem, fazer as pessoas pensarem que a família a biológica, ela é importante, porque é a família que vai nos dar amparo, que vai nos dar ensinamentos, trazer as leis morais. E a biológica a mãe é aquela que nos traz para a encarnação, né? Então, é só através de uma mãe, de uma mulher, que a gente vem ao mundo. Então, é claro que ela é importante, é claro que essa mulher tem que ser amada, respeitada. Não importa se a gente é um presidente da República e ela mora numa casinha simples lá no Cochipó da Ponte. A mãe é sempre maior do que o filho. A gente sempre tem que obedecer a essa mulher. E Jesus, com todo o seu amor, com todo, né, os ensinamentos que ele passou, ele jamais iria negligenciar essa mãe. E a família espiritual, ela é composta por aqueles que compartilham os mesmos ideais e valores, buscando a evolução espiritual, a prática do bem, a prática do amor incondicional, da verdadeira caridade e que buscam juntos a evolução moral. A família física é um instrumento importante para o desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo, mas não é o único fator determinante. O Espiritismo nos ensina que a verdadeira família é aquela que se une pelo amor, pela caridade e pela busca da evolução espiritual, transcendendo os laços de sangue. Então, existem 3 tipos de família. A família, né, humana, a família biológica, e mesmo entre a família material, a família daqui, existem vários tipos de família. Hoje em dia, tem inúmeros exemplos. Às vezes, não é nem necessário pai e mãe para formar uma família, para cuidar desses filhos, para cuidar dessas crianças. Às vezes a gente se sente muito mais ligada e recebe mais educação e amor e carinho com os amigos, ou com a mãe do coração, que é as crianças que vivem em lares onde são adotadas, né? A família tendo amor, tendo carinho, tendo respeito um com os outros, pode ser chamada de família. E existe, a gente não pode esquecer que existe uma família muito maior ainda, que é a família universal. Essa não importa se é da mesma religião, se tem os mesmos pensamentos ou não, porque se a gente pensar, tanto faz acreditar na lei da Gênese mosaica ou na Gênese de Kardec, ou quem acha que não acredita em nada, que tudo foi uma evolução do acaso, que ocorreu, não importa. Mas todos tiveram o mesmo Criador, tem o mesmo Criador. Pela Gênese mosaica,
né? Foi Deus que criou Adão e Eva e foi criado do barro e pro pó voltará. A Gênese de Kardec fala que a vida humana ela veio através da evolução, desde o mineral até passando pelo vegetal, passando pelos animais, até esse princípio conseguir a consciência de receber, né, o espírito que vai ter uma consciência, que vai pensar e se transformar em hominal. E mesmo o hominal veio a evolução desde lá aquele que ainda era muito animalizado, até passando por nós, que ainda somos bem animalizados ainda, até chegarmos nos anjos, nos arcanjos, nos espíritos perfeitos. Aí o Jorge Lahar ainda fala mais uma passagem que nos mostra, ou melhor, duas passagens que nos mostram o quanto Jesus amava essa mãe. No momento do desencarne dele, ainda na cruz, ele olha para a mãe dele, olha para João e pede, e fala: mãe, eis aí o teu filho. Para João, eis aí a tua mãe. E o que aí mostra que se Maria tivesse tido mais filhos, ele pediria para um irmão dele, biológico, né? E não para João. Mas ele pegou um apóstolo amado, que ele amava muito, e deixou a mãe sob responsabilidade dele, para ele cuidar. Mas para a gente não faz diferença nenhuma, se Maria tinha mais filhos, se não tinha mais filhos, não faz diferença nenhuma. E no livro Boa Nova, na última lição, no último capítulo do livro Boa Nova, mostra a passagem de Maria já bem velhinha, bem idosa, muitos anos depois da morte, do desencarne do Cristo, de toda a história que nós já conhecemos. Ela está sentada num banco de pedra, no quintal da onde era a casinha dela, e estava lá quietinha. Aí, de repente, chega um peregrino, que a casa dela era casa, né, ficou conhecida também como Casa do Caminho, não era aquela lá que começou Paulo, Pedro, mas era uma casa também que funcionava igual a Casa do Caminho. E então para ela era comum ela receber peregrinos, receber viajantes e que chamavam ela de mãe. Então o peregrino chegou e chamou: mãe. Aí ela começou a conversar com ele e não percebeu que ali estava o filho dela. Ela só, depois que ela já tinha conversado bastante tempo com ele, que ele virou a mão, ela percebeu as marcas de onde ele tinha sido crucificado. E aí ela falou: meu filho, e já se ajoelhou perante ele, quis se enjoelhar, e ele pega ela e ele se ajoelha na frente dela e fala: não, mãe, não é assim, eu devo, né, respeito a senhora. E ele abraça ela, né? E daí a gente sabe que neste momento ele veio buscá-la para levar para o plano espiritual.
Jesus, o governador planetário, né? O espírito mais evoluído que nós já tivemos, né? Neste planeta, e enjoelhou perante a sua mãe. Então, aí fecha, não tem nada de errado ele ter falado. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele quis só despertar para o plano espiritual, para as famílias espirituais e a grande família universal. Vamos nos conectar com o plano maior. Agradecemos, Mestre Jesus, por esses instantes e que possamos, Senhor, cada dia aprender um pouquinho mais, tentarmos sermos pessoas melhores, pessoas com o objetivo de evoluirmos espiritualmente, moralmente, de darmos o nosso melhor. Sabemos que ainda necessitamos de muita lapidação. Ainda somos pedrinhas cheios de pontas, cheios de buracos, que só o tempo poderá nos lapidar. Mas confiamos, Senhor, na promessa de que um dia também seremos espíritos evoluídos, capazes de auxiliar os irmãos que ficaram para trás. Neste momento, Mestre amado, pedimos que as falanges de luz, as falanges dirigidas por Ismael, possam auxiliar-nos, possam derramar luzes, derramar discernimento, fraternidade e amor em cima do nosso Brasil. Passamos por momentos turbulentos, momentos de aflição, mas que possamos ter a força, a determinação, a fé de que tudo passará sem grandes consequências, que é mais um aprendizado para o povo brasileiro. Pedimos também, Mestre Jesus, que as falanges de luz possa levar um pouco de consolo, de amor, àqueles países, àquela população que neste momento se encontra em guerra. Que também possam, Senhor, ter fé, resiliência, para que tudo possa passar. Confiamos, Senhor, na luz que brilhará em breve. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.